Por que você acha que tantas pessoas não têm energia para criar a visão, o sonho que desejam? É algo que estão perdendo? É algo que não têm acesso? Ou falta-lhes essa energia que cura e atrai os seus sonhos? Olha, eu acho que vivemos em descrença crônica. E se a verdade fosse que você é maior do que pensa, mais poderoso do que sabe, mais ilimitado do que jamais poderia sonhar? Se essa fosse a verdade, que você é o criador da sua vida, você tem que começar com: se você acredita que isso é verdade, então deve acreditar em si mesmo. E sua crença em si mesmo deve ser conquistada. Vou repetir: deve ser conquistada. E a única maneira de acreditarmos em um futuro é quando sentimos a emoção associada a ele. Porque se você sentir a emoção associada a isso, seu corpo é sua mente inconsciente. Ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência real que está criando essa emoção e a emoção que você está criando apenas com o pensamento. E assim você está dando ao seu corpo uma amostra emocional do futuro. E quanto mais forte for a emoção que você sente, mais você se lembrará desse futuro. E você literalmente está criando a estrutura para acreditar mais nisso. Então, se nos tornamos vítimas da nossa vida e dizemos que alguma pessoa ou circunstância ou condição está me fazendo sentir e pensar assim, no momento em que ficamos com raiva, frustrados, culpados, indignos, com medo ou ansiosos, não podemos mais acreditar nesse futuro. Essas emoções estão associadas a memórias do passado, e essas emoções nos fazem agir como se estivéssemos no nosso passado, fazer escolhas que são iguais ao nosso passado e acreditar no nosso passado. E mais pessoas acreditam no seu passado do que no seu futuro. E veja que coisa curiosa, é muito mais fácil esquecer sua visão do futuro do que lembrá-la. E então, se essa é a verdade, se você entender que essa emoção que está sentindo é realmente uma emoção criativa. Viver com medo, com raiva, com hostilidade, com ódio, julgamento e ressentimento, isso não tem nada a ver com seu futuro, mas tem tudo a ver com o passado. Então o problema é que ficamos viciados nessas emoções que nos mantêm ligados ao passado. E há uma história que acompanha esse passado. E muitas pessoas acreditam nessa história. E por que não acreditar em uma história diferente? E geralmente é preciso uma crise, trauma, doença, diagnóstico ou perda para que as pessoas finalmente decidam mudar. Mas esse padrão, que ocorre de forma tão natural, quase como uma resposta automática, esse padrão, quando sentimos as emoções do nosso passado, nos leva a pensar da mesma forma, agir da mesma forma e sentir da mesma forma. E como você pensa, como age e como se sente, é chamado de sua personalidade. E sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso. Então a personalidade atual que está sentada aqui hoje e que te chamou, criou a realidade pessoal atual chamada sua vida. Essa é a verdade. Então, se você quiser criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você teria que mudar sua personalidade. E o primeiro passo para isso é se tornar consciente dos seus pensamentos inconscientes. Aqueles pensamentos que dizem: eu não consigo, eu nunca vou mudar, é culpa do meu ex, etc. Você sabe. É sempre a ex. Ou, se você realmente quisesse ser uma pessoa feliz, teria que parar de reclamar. Teria que parar de culpar e permitir que o seu ambiente controlasse como você se sente e pensa. Agora, se você realmente quisesse se tornar uma nova personalidade, você precisaria decidir de uma vez por todas que a emoção de falta não pode pertencer a uma pessoa que vive em abundância. E é justamente aqui que o bicho pega. Porque como você poderia acreditar em um futuro que ainda não viu? E o produto final de uma experiência na realidade tridimensional é chamado de emoção. E assim, a maioria das pessoas espera que sua riqueza pareça abundante. Elas estão esperando que seu novo relacionamento sinta amor. Elas estão esperando que seu sucesso sinta empoderamento. Elas estão esperando que sua cura sinta plenitude ou gratidão. Esse é o velho modelo de realidade.
Então você precisa trocar essa emoção do seu passado e essa história tem que ir junto. E quando você supera suas emoções, você domina suas criações. E isso é libertar o corpo do passado. Então a pessoa que quer se tornar rica, ela também tem uma riqueza romântica. Sim, Eles têm que romantizar e você tem que começar a pensar como uma pessoa rica pensaria. Como uma pessoa rica agiria e como se sentiria. E você teria que se tornar essa personalidade. E essa personalidade realmente deveria começar a criar algumas mudanças na sua realidade pessoal. Você sabe, as sincronicidades que não são apenas vagas para estacionamento. Você sabe, não essas coisas, mas coisas maiores que esticariam sua crença para que quando você vir a sincronicidade, de repente você fique tipo, oh meu Deus, eu criei isso. É possível que eu realmente tenha criado isso? Agora você começa a acreditar mais que você é o criador da sua realidade, em vez da vítima da sua realidade. E essa é a verdade. E você não pode experimentar essa verdade a menos que entre no reino de Deus. E para que você chegue a essa riqueza, você precisa tomar uma decisão muito clara de que essa pessoa que quer a riqueza e que está em falta de tê-la, vai precisar de muitas mudanças para finalmente alcançar esse objetivo ou visão de sua riqueza. Não é possível criar uma nova realidade pessoal como a mesma personalidade. Você tem que se tornar outra pessoa. E isso significa que você tem que desistir de alguns aspectos desses pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que são programados porque os fazemos tanto e pensamos dessa forma. E essa é a parte difícil. Faça o trabalho. Quero deixar bem claro. Eles não fazem as meditações para curar. Eles fazem as meditações para mudar. E eu entendo que quando eu mudo, meu corpo vai mudar, minha vida vai mudar. Esse é o experimento em que estão envolvidos. Então essa energia, esse sentimento que você tem, quero dizer, a questão fundamental é quando você sair deste lugar, você poderá lembrar desse sentimento todos os dias e você poderia trazê-lo à tona por conta própria. Ah, agora você está se tornando o criador de sua vida, porque agora você vai acreditar mais nesse futuro e menos no seu passado. E então voltará ao padrão como todos nós voltamos. Mas quantas vezes você tem que esquecer? Quantas vezes até você parar de esquecer e começar a lembrar? Isso é chamado de momento de mudança e isso é se pegar voltando sem perceber para aquela velha personalidade que foi programada para sermos vítimas. Se você disser a alguém por que você está tão infeliz, por que você está tão bravo, por que você está tão zangado, ah, é aquela pessoa ou é aquela circunstância que está me fazendo sentir e pensar dessa maneira. Bem, isso é um programa inconsciente. Uma pessoa está dizendo que alguém no mundo externo ou alguma condição está controlando seus sentimentos, controlando seus pensamentos. Qualquer coisa que esteja nos controlando, somos vítimas também. E isso tem que mudar. E temos todos que superar a vitimização. Superar isso vale mais do que toda a riqueza do mundo, porque é exatamente isso que cria a riqueza. É exatamente isso que cria a saúde. É o processo de superação. Esse é o processo de se tornar. E é assim que você chega a essa visão. E essa energia é a energia que te leva até lá. E você tem que ser capaz de trazer isso por conta própria. Isso significa que você tem que sair do seu estado de repouso. E isso ao sair do seu estado de repouso e não permitir ou esperar que alguém ou algo faça isso por você. Mas fazer isso sozinho, uau, há soberania e empoderamento nisso. É assim que qualquer pessoa chega ao seu sonho. Elas simplesmente não deixam sua energia cair. E se deixarem, voltam para esse estado novamente e conquistam a crença em si mesmas. gosto de fazer perguntas meio peculiares, mas acho que algumas pessoas gostam delas também. Primeiro de tudo, quais são as emoções de falta para que as pessoas possam fazer uma distinção e dizer: ah, eu não penso em falta. Eu não estou em falta. Mas talvez elas estejam baseadas em certas emoções. Então, quais são as emoções que nos fazem sentir em nossos corpos a falta em vez de abundância? Quanto dessas faltas de emoções podemos ter diariamente e ainda sermos abundantes? É uma boa pergunta. Quero dizer,
É 50% vitimização e estamos tentando ser bons? Fica 20% do tempo com raiva? Quanto espaço de manobra podemos nos dar de graça e ainda assim, ainda vou conseguir realizar meu sonho? Então, quais são as emoções de falta e quanto tempo? Podemos realmente nos permitir estar em um estado de frustração e ainda assim ser abundante? Sim, entendi. Mas nós criamos com base na falta. Criamos com base na separação. Você vê o carro esportivo, você vê o guarda-roupa, você vê a cena, aquelas férias e vê aquela experiência que deseja. Seu cérebro naturalmente pensa: ó Deus, seria tão maravilhoso estar naquela realidade, estar naquele futuro, com base na falta de não tê-lo. No plano da dualidade e separação, essa falta nos faz sonhar em tê-la. Então, o natural é sonhar com uma nova possibilidade, com base no seu entendimento de que, por enquanto, ainda não tem essa experiência. Entende? Então, essa visão de um futuro diferente, o cérebro começa a criar. Para a pessoa apaixonada, essa visão onde ela vê o futuro, ela se coloca nesse futuro. E quando fazem isso, sentem a emoção desse futuro. E eles estão realmente fazendo isso apenas com o pensamento. Então, uma vez que sentem a sensação desse futuro, podem acreditar nesse futuro porque o sentiram. Interessante. Certo? E eles vão te dizer que não há ninguém ou nenhuma circunstância. Eu sei que eu poderia criar isso. E todos vocês já fizeram isso. Todo mundo nesta sala já fez algo grandioso. E você manteve essa visão viva na sua mente e fez seus comportamentos corresponderem às suas intenções. Você fez suas ações se igualarem aos seus pensamentos. Você fez sua mente e corpo trabalharem juntos. Você parou de pensar em certas coisas como: eu não consigo, é muito difícil, não estou com vontade, nunca vou mudar. Você teve que fazer escolhas diferentes. E a parte mais difícil da mudança é não tomar as mesmas decisões do dia anterior. E isso significa que você vai se sentir desconfortável. Você para de fazer as mesmas coisas, os mesmos hábitos. E você não teve tempo para reclamar. Ficar longe de experiências com certas pessoas, em certas circunstâncias. Você não quer viver isso novamente e você teve que realmente superar seus sentimentos emocionais e fazer isso de qualquer maneira. Fazemos isso o tempo todo. E então você corre e de repente as sincronicidades começam a acontecer. Todo mundo já passou por isso. E daí de repente você tem a experiência e sente a emoção daquela experiência. E isso tira a sensação de falta ou de separação de não ter isso. Então a emoção é o produto final da experiência na realidade tridimensional. Você pode dizer isso O novamente? produto final da experiência é a recompensa. A recompensa da experiência, ter a experiência, é a emoção que é a consequência da experiência. E essa emoção é toda a informação sensorial que você está percebendo, tudo que você está vendo, ouvindo, cheirando, degustando e sentindo. Toda essa informação está voltando para o seu cérebro em selvas de neurônios ou se organizando em redes. E quando elas se juntam, outra parte do cérebro chamada cérebro químico, o cérebro límbico, o cérebro emocional, começa a produzir substâncias químicas para gerar essa emoção. E essa emoção, então, elimina a falta. E agora você diz: eu criei isso. E então você vai para o próximo. Agora você pode ficar realmente bom nisso. Você poderia estudar, fazer cursos, ter orientação, aprender com seus erros, adquirir disciplina e acumular mais coisas. Você pode melhorar nisso. Vou contar um segredo. Há outra maneira de criar onde você não precisa fazer tanto. E essas são leis que transcendem apenas as típicas leis de Newton. E se você pudesse sentir a emoção do futuro antes que acontecesse, todos os dias, lembre-se desse sentimento, e esse sentimento era para o seu coração, para se apaixonar pela sua vida, para se apaixonar pela sua visão, você precisaria despertar esse coração. Se você puder fazer isso e unir a sua visão de futuro, prometo que será mais fácil tomar decisões para entrar nesse futuro. Garanto que você acreditará nisso e fará coisas para avançar nesse futuro, e você entrará direto nele. Então, se não acontecer quando queremos que aconteça, sabe o que quero dizer? Tipo, as pessoas me param e dizem: bem, estou criando minha realidade há 3 dias, mas nada aconteceu.
E eu respondo: olha, você não é tão bom assim, não é tão simples quanto parece. Sabe, eu não sei o que mais te dizer. Você não é tão bom assim. Ou então, eles dizem: por que eu não estou vivendo em Maiorca com meus 2 cachorros e meu amante? E eu fico tipo: porque a pessoa que mora em Maiorca não se parece nada com você. E não é assim que a pessoa é. Então, quando isso não acontece, você começa a sentir que está falhando. E a falta torna-se ainda maior. E entenda uma coisa, que a falta é separação. E a separação é baseada no tempo. Quando você escolhe dizer que algo é bom, vem da sua escolha. Você transforma a escuridão em luz.